Saudações, meus camaradas! Meu nome é Marcelo Cohen e estamos com novidades. Esse aqui é o Fute Vídeos do Cohen. Faremos uma série de entrevistas, vídeos temáticos, debates sobre futebol e mais especificamente Flamengo. A nossa primeira entrevista já vai ao ar com Leandro Ávila, falando de toda a sua trajetória no Flamengo, mais especificamente do tricampeonato de 2001, gol do Pet. É isso, valeu! Resenha 37. Para começar muito bem esse canal, temos aqui hoje Leandro Ávila, volante histórico do Flamengo, jogou nos 4 clubes no Rio de Janeiro, né? Jogou no Inter, passagem por seleção brasileira, entre outros clubes, uma grande carreira vitoriosa. E Leandro, queria falar contigo, em 98 você chegou no Flamengo, ficou até 2002. Como foi a sua chegada no Flamengo em 98, como se deu a negociação e que Leandro reforçou o Flamengo naquela temporada? Bom, primeiramente, Marcelo, quero te agradecer pelo convite, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Todo nosso. E, na verdade, eu acabei chegando no Flamengo através do Fluminense, né? O Fluminense estava se eu não me engano, eram 6 meses de salário atrasado na época, necessitava vender algum atleta e o Flamengo, vendo isso, veio, me procurou o Fluminense e acabaram entrando num acordo. Se eu não me engano, na época, foi o primeiro por empréstimo de 1 ano. E após esse empréstimo, com opção de compra, com passe fixado, e aí quando acabou esse 1 ano, o Flamengo me comprou e eu acabei dando início, né? Infelizmente, assim, quando cheguei, tive logo uma lesão do joelho. Acabou jogando pouco em 98. Né? Em 98 eu praticamente joguei muito pouquinho, praticamente não joguei. E aí tive uma infecção hospitalar, o que acarretou aí uma demora de 9 meses na minha estreia, mas tive aí o privilégio de voltar nas finais de 99, né? Sim, que é exatamente o nosso grande assunto, principalmente será o tri, mas para ter um tri tem que ter o primeiro título e o segundo. Você jogou numa fria, né? Você tinha treinado pouco. Tinham vários desfalques ali, você teve que jogar aquela final. Então, um sacrifício ali pelo time. Eu tinha feito alguns treinamentos físicos, ainda estava com bastante dor no joelho devido à infecção hospitalar, estava fazendo muita fisioterapia. E treinamento de conjunto, de coletivo, eu tinha feito 2. Sim. E eu lembro que na época vários jogadores machucaram. E o Carlinhos era o treinador, o Carlinhos ele não sabia do Flamengo, é bom lembrar. muito, ele não sabia o que fazia. Se botava um garoto do Júnior para jogar uma final, que poderia, né, que não teria muita experiência. Não era muito recomendado fazer isso. Ou me colocaria, eu não estando lá 60%, 70%, mas com um pouco mais de experiência, né? O título brasileiro da bagagem, aquela coisa toda. Aí ele veio até mim e perguntou, Leandro, Importante. o que você acha? Você se acha em condição de jogar? Você quer jogar? Eu quero te colocar. Eu falei, ô Carlinhos, eu quero jogar. Só que tem que deixar bem claro que eu não estou 100%. Fisicamente eu estou razoavelmente bem, mas tecnicamente eu vou sentir um pouco. Sim. E aí a imprensa sabia, a torcida sabia, então eu falei, pô, se caso der alguma coisa errada... Isso já no primeiro jogo, né? Isso já no primeiro jogo, Se eu não me engano foi empate, não era isso? Eu não lembro na verdade quanto foi, que eu sou meio ruim de memória para te falar a No verdade. segundo foi 1-0. Com o gol do Rodrigo Mendes de falta, uma grande cobrança ali. E aí eu acertei com ele para jogar e ele me botou para marcar o Edmundo. Na época eu falei, cara, ou vai ou racha. Agora o Edmundo voando na época. Sim. Então, assim, deu tudo certo, né? Foi esse golaço do Rodrigo Mendes e a gente acabou saindo com a vitória. Pra quem não tá lembrando, aquela época o Vasco estava no auge. Era um time vindo da conquista de Libertadores no ano anterior, centenário. E digamos que ele tinha algum favoritismo naquele jogo. Tinha um favoritismo, o time era muito forte. Eu acho que dos 3 anos, 99 e 2000, o Vasco era superior tecnicamente Era ao Flamengo. superior. A gente sabia disso, mas a gente confiava muito também na nossa capacidade, como a gente conversava agora há pouco aí nos bastidores, o Flamengo tinha um time raiz. O time era muito forte. Eu vou até lembrar quem está assistindo qual era esse time que entrou na final nesse gol do Rodrigo Mendes. O time era Klemer no gol, Pimentel lateral direita, zaga Luiz Alberto Fabão, Atílson lateral esquerdo. Era uma boa defesa. Boa, muito boa. Meio campo, Jorginho, Leandro Ávila, Fábio Baiano, Beto, Rodrigo Mendes, depois entrou o Maurinho, lateral direito. O ataque, Romário. Nesse jogo, Caio era banco, Caio Ribeiro, aquele Caio Ribeiro mesmo. Jogou muita bola nesse ano também. Nesse jogo ele acabou sendo reserva. E ainda tinha o Reinaldo, que também, né, jogava, entrava e ia muito bem. Era um belo time.
O time era muito bem equilibrado. O time era muito bom. Aí tinha o Lê também. Que fez o gol do título na final. Fez o gol do título. Copa o Flamengo tinha jogadores de velocidade. Tinha. Alinhava ali jogadores novos com jogadores um pouco mais experientes. Sim. Eu acho que isso fazia um conjunto bacana. Uhum. E o Vasco com Mauro Galvão, né, com Edmundo, Juninho. O time do Vasco era muito bom. E a gente buscava o gol a todo momento, a gente sabia que a gente podia vencer. Então, assim, foi um jogo que deu certo pra gente. Tivemos um pouquinho de sorte também. Sim. O gol do Rodrigo Mendes, a bola desviada. O Carlos Hermano não conseguiu chegar na bola. Foi ali por debaixo da barreira, algo assim, não foi? Bateu, se não me engano, no Nasa, desvia no Nasa e acaba entrando no canto. Então, assim, cara... O Nasa não tinha sorte também, falhou na final do Mundial, coitado. Às vezes, o jogador tem que ter sorte também, né? Ele tem que ter competência, mas tem que ter um pouquinho de sorte. Eu acho que anda junto. E aí acabou sendo uma primeira grande conquista. Foi um ano de altos e baixos, na verdade, né? O brasileiro Flamengo teve seus bons resultados, alguns não tão bons assim, acabou não classificando, né, Mas pro G8, né? De uma forma geral, foi um ano bom. Foi um bom. Porque depois veio a Mercosul. Então... E ali é uma coisa que eu acho que é legal a gente falar também, cara, porque teve toda aquela questão da saída do Romário, complicada, polêmica, muito mal explicada, porque, foi motivado por uma saída à noite, que é algo que ele fazia sempre, né? Primeiro não seria a última. O Romário, ele, se não me engano, foi por causa de uma saída lá em Caxias do Sul. Caxias do Sul, Mas isso acho até que foi um jogo que rolou a eliminação, não tinha mais chance de classificação pro brasileiro. O Romário nunca escondeu de ninguém isso. Ele saía quando ganhava, saía quando perdia. E chegava em campo, ele dava conta do recado mesmo, resolvia. Era o craque do time, né? E a gente sentiu muito a falta dele, porque era um jogador referência para nós, mas ao mesmo tempo a gente sabia que ia entrar um outro jogador ali que ia dar velocidade mais ao time, né? Que foi até a função do Caio, que mesclava ali entre banco e titular e tal. Justamente. Mas muito bem. Não, na verdade o Caio, eu nem posso considerar o Caio como reserva. De jeito nenhum. Né? Porque era um jogador que entrava, fez gols importantes. E o time era fantástico, cara, o nosso time também. Então, assim, a final contra o Palmeiras, a gente já sabia que é histórico. Que podia ganhar o Palmeiras. A gente pensava assim, se a gente ganhou o Vasco, que é o campeão da Libertadores, um baita de um time, a gente tem condição de ganhar o Palmeiras também, mesmo com Paulo Nunes, com Arce, com Alex. Filipão, treinador, né? O time que tinha vencido a Libertadores daquele ano também. Na época da Parmalat, tinha um timão. Voando. Então, assim, a gente foi por tudo ou nada e tivemos êxito também. E tem uma mística também no Flamengo quando chega na final, né? É difícil de tirar. Que foi algo que em anos recentes estava complicado, mas sempre foi assim. Era difícil ganhar no Flamengo na final. Verdade. Por mais que o outro adversário seja forte, talvez seja favorito. E eu não sei quanto tempo também na época o Flamengo estava assim, sem vencer um título internacional. Então, Era desde a Libertadores, cara. Desde 81. Foi, né? Isso, não tinha nada. É verdade. Perdeu uma final ali de uma Supercopa dos Campeões da Libertadores do Independiente. E a Mercosul vai te falar uma coisa. Ali e tal, mas obviamente que a Libertadores é muito mais importante e difícil também. Só que a Mercosul, você pega só os dois melhores de cada time, de cada país. Era Boca River, o Olímpia e foi uma campanha ali de, se eu não me engano, a sequência final foi Independiente, Peñarol e a final com o Palmeiras, não era isso? Foi. O Flamengo venceu bem no Independiente. E a Libertadores, se você der uma sorte, você ainda pega uns times meia boca no início, né? Então, mas assim, eu acho que, cara, 99 foi um ano que acabou a gente fechando aí com chave de ouro. A gente não tinha a estrutura que a gente merecia. Na época a gente treinava lá no Flabarra, depois perdemos o Flabarra, ficamos só na Gávea, a Gávea tinha lá... E ali, a gente sabe que em 2000 vai entrar muito nisso, a coisa financeira começou a pesar demais. Em 99 também já tinha um pouco disso, já começava a rolar uns atrasos aqui e ali. Na época do Kleber Leite, cara, era tudo certinho, apesar alguns torcedores... cobrar muito o Kleber Leite, porque não teve títulos de expressão, mas era um cara que sempre mantinha o salário em dia. Ele fazia o time que cabia ao orçamento em si, né? Isso, com certeza. Era um bom time. Depois começou a atrasar um pouco mais, né? Mas na época era de praxe, todo o time praticamente atrasava. A gente já estava até acostumado, mas assim, aí veio 2000, aquelas contratações todas. Ali, né? O ano 2000, para quem não está lembrado, a conta ali do que aconteceu em 2000 ficou para 2002, 3, 4, 5, 6... e muitos anos ali em diante, porque o Flamengo simplesmente gastou um dinheiro que não tinha para gastar. E complementou bastante, né? Mas...
Cara, Pô, ó, se você pegar ali, ó, a Gamarra, Pois o é. salário do Gamarra aqui, né? Pô. O salário do Edilson, o salário do Bete, Denilson, o salário do Denilson, Alex, né? Alex. Então, assim, eu acho que só ali Sim. já era. E aquilo ali durou muito pouco. Boa parte chegou em 2000 e foi embora em 2000. São todos jogadores que valiam o que ganhavam, não tenha dúvida. Só que assim, de repente, ó, num momento que talvez não era propício para o Flamengo Exatamente. se envolver em tanta dívida. Não mas, tinha como, infelizmente. Se você pega no papel, era um time de sonhos, assim. com certeza. Ainda tinha o Juan e o Júlio César já começando daquele jeito, né? Bem demais. Bem. E tinha o Adriano subindo Adriano também. Adriano entrava subindo, no segundo tempo, pô, entrando fazia bem. uma fumaça Sim. danada. Mas antes de chegar nisso, teve ali, pra quem quiser, quem gosta daquele futebol raiz mesmo, aquela confusão de manual, vocês têm que ver a semifinal Flamengo e Peñarol na Mercosul de 99, cara. Foi uma coisa de maluco, né? Foi, cara. Tem vídeo do Carlinhos no meio da confusão, o Júlio César chegando na voadora como goleiro reserva. A gente teve que Qualquer correr, cara. A cantando gente lá teve em que correr Montevidéu. porque jogar lá é mais complicado, talvez, que jogar na Argentina. Porque Sim. os times lá do Uruguai, eles têm essa No Nacional e característica Peñarol tem muito disso. de partir pra briga quando perdem, entendeu? Mas assim, para nós foi a gente aprende nessas horas, né? A Aprende, gente com ganha certeza. experiência, mas valeu a pena. Fazia Eu, parte muito ali do contexto dos anos 90 mesmo, não tinha como não. ainda mais que Ainda era um futebol muito bagunçado, assim, não tinha as câmeras todas que Não tem tinha. hoje, não tinha internet, não tinha VAR, não Nossa, tinha eu nada. imagino que devia acontecer naqueles escanteios, né, cara? Não, era meio complicado. Devia acontecer de tudo naquela pequena área. ali. Era meio complicado, cara. É. Acontecia muita E coisa. a final, quem não lembra dessa final, foi um... Nossa, foi uma... O Palmeiras estava ganhando até uns 30 e muitos do segundo tempo ali, né? Isso. E o Flamengo fez um 4x3 na ida, um jogo também de muitas idas e voltas no placar, jogando com o Palestra Itália empapuçado de gente, time do Palmeiras muito bom. Era uma... Eu não lembro se já tinha rolado o Mundial, se ainda rolar, os Correios do Manchester, mas era por ali, tinha um contexto ali. Não, o time era basicamente o mesmo, né? Era o mesmo, o time era o mesmo. E, assim, E os caras estavam na fome ali pra ganhar aquele título. porque eram dois times que jogavam pra frente. Nosso Sim. time também jogava pra frente. Jogava. Né? Só que o Palmeiras era mais recheado de craques. Era. E o nosso time ainda tinha jogadores muito bons, mas que Era uma mesclagem ali grande também, com muitos moleques, né? isso. E o Lê, ele não era um cara que costumava entrar, né? Ele entrou ali, Pois é, mas um achado ali do Carlinhos. mas o Carlinhos conhecia bem o pessoal da base, sempre Conhecia. conheceu, né? E o Lê, foi a oportunidade que ele queria, né? Que ele Sim, entrou, sim, fez sim. aquele gol e entrou pra história. Entrou né? pra história. Porque assim, apesar de ser um jogador novo, era um gás novo que entrava naquela hora, entrou com personalidade. Era o herói improvável, né? Pois é, mas futebol tem dessas coisas, né, cara? Sim. Agora o Flamengo, infelizmente, mesmo com essa conquista toda, acabou fazendo uma mudança de treinador ali pra 2000, trouxe o Carpegiani. Isso. E não deu muito certo, né? Não deu muito certo, cara. Não fluiu aquele começo de 2000. Foi um baita de um jogador. Como treinador, naquele momento, não deu certo, né? Sim. Acabou... Campeão mundial pelo Flamengo, Libertadores, mas ali, no contexto ali, acabou não rolando, né? Acontece. Às vezes dá certo num time, não dá certo no outro. E uma época, são épocas diferentes. Acabou Anos 80 não era nos 90. Acabou outra coisa. voltando o Carlinhos, né? Voltou o Carlinhos. E aí já conhecia o time Sim. todo, já tinha o grupo na mão, porque todo mundo gostava dele, ajeitou, acertou o time. Ajeitou. O Carpegiani acabou sendo demitido numa derrota cachapante ali pro Vasco, 5x1, aquele famoso jogo do chocolate do Eurico, deu chocolate pra torcida. Embaixadinha. Aquele jogo a gente Acho que foi entrou... do Pedrinho, né? Que também rolou uma confusão danada. Isso, Ou depois o Beto fez também as na final embaixadinhas pra pra provocar, revidar. exatamente. Mas assim, aquele jogo ali, cara, eu lembro que antes do Carpegiani sair, o Luiz Alberto entrou de lateral esquerdo, uma coisa que a gente não concordava muito por ser um zagueiro e não tinha característica nenhuma, né? A gente jogou com o Rodrigo Mendes e Leandro Machado aberto nos dois lados, então ficou um meio muito aberto e a gente sentiu uma dificuldade, o Vasco jogou como quis. Mas após isso, o Carlinhos acertou o time e a gente foi embora. Acertou, tanto que a final foi a final disparada, mais tranquila das três. Foi um jogo de ida de 3x0. Até mais gols ali no final do jogo, mas seja como for, fez uma vantagem de 3x0. Uma coisa que fez a diferença, as cornetinhas que a torcida levou pro estádio, aquilo lá, cara, você não tem noção de como ajudou os jogadores dentro de campo. Porque geralmente a gente não escuta o que o torcedor fala, mas a cornetinha, quando o Vasco tocava na bola e os torcedores sopravam a cornetinha, com certeza, nitidamente você sentia que atrapalhava. Rolava. E aí, cara, com essa coisa de fazer a vantagem de 3x0, acabou dando uma tranquilidade muito grande, mesmo o Vasco saindo na frente naquela final, o Flamengo fez 2x1.
Eu vou até também, como a gente fez no primeiro título, recordar como era a escalação naquele primeiro momento. Já estava chegando o ESL, já tinha chegado uma galerinha. O Flamengo entrou em campo ali, calma, achei. Final 2-1, segundo jogo. A escalação era Klemer, ainda o Klemer, daqui a pouco o Júlio César ia tomar posição, né? Isso. Maurinho, lateral direito, Juan e Fabão na zaga, Mozart, ele foi lateral esquerdo nesse jogo improvisado, eu né? acho que sim. Vocês volante, depois entrou o Lúcio, lateral, né? O Lúcio era atacante. Atacante, dele eu não lembrava tão bem assim. Rocha, moleque, tava... Isso. Fábio Baiano, nas estrelas do time, depois entrou o Rodrigo Mendes. Iranildo, muito importante também naquele biênio. Também. Beto entrou no segundo tempo. Ataque Reinaldo e Tuta. Sendo que o Pet já estava no time ali, só não jogou a final, né? O Pet era um jogador importantíssimo pra gente na época, né? Sim. E eu nem lembrava, agora tu falou, realmente eu acho que ele não jogou a final. Não jogou a final, mas ele já estava no elenco já. Mas a gente tinha um elenco, cara, de jogadores bons. O jogador entrava, dava conta do recado, tentava buscar a todo momento a vitória. Com certeza. Eu acho que esse era o trunfo nosso. O time era muito unido, cara. Nosso time era muito, os 3 anos ali. Então, assim, eu acho que ficou de bom tamanho, cara. Eu acho que esse bicampeonato aí, a gente estava meio na dúvida, mas depois, como você falou, os 3-0, a gente teve uma tranquilidade melhor para trabalhar. Aí acabou virando o jogo, o Tuta também fazia gol a roda ali. Fazia, cara, era bom jogador, finalizava bem, alto, cabeceava bem. Sim. Ajudou Aquele muito. atacante mesmo, bem um centroavante. Aquele 9, camisa 9. Classe, mais clássico possível. E aí, dali pra frente, o ano não foi tão legal, né, cara? O brasileiro rolou um flat ali com rebaixamento, mas não chegou a brigar tanto assim. De 2000. De 2000, é verdade. Realmente eu tenho poucas lembranças dessa época, acho que não deve ter sido muito importante. Não foi. A Copa João Avelange ali foi bem... A minha lembrança que eu tenho de torcedor mesmo na época, eu comecei com o Bahia em 99, era de um time muito irregular, só que não encaixou, cara. E aí chegaram as estrelas, todas aquelas estrelas da ISL no segundo semestre. O Alex, o Denilson, o Edilson, o Gamarra. Isso. E aí, tu imagina, já o Júlio César, eu acho que já tinha assumido o gol já. Ao longo, no começo ali, no meio de 2000, já tinha assumido. Com o Juan na zaga. Era um timaço, cara. Um timaço. Ó, você vê 95, cara. Era. 95 era um timaço também, um ataque dos sonhos. Exatamente. Quase que... Mas acabou não fluindo, eu acho que muito mais pelo ambiente do Flamengo de não receber salário, né? Cara, isso aí infelizmente atrapalha, mas a gente não pode botar a culpa nisso, né? Porque eu já tive outras oportunidades de ser campeão com 3 meses atrasado, cara. Ali o treinador, o Carlinhos chegou a sair em 2000, se eu não me engano era o Carlos Alberto Torres, não? Ou foi em 2001? O Carlos Alberto Torres teve uma época, eu não lembro exatamente acho que foi 2001. Deve ter sido 2001. Foi 2001. Ficou pouco tempo também, né? Não, foi o Zagallo chegou já em 2000. Já no segundo semestre ali. Ah, tá. E aí ele deu uma recuperadinha mínima e tal, só que foi uma campanha realmente... Eu não vou lembrar exatamente a colocação agora, mas era entre 15º e 20º, só que também tinha muitos clubes. Ficou por ali. O que ficou marcado mesmo em 2001 foi o bicampeonato, não tem jeito. Você acha que toda aquela coisa da ESL trouxe um prejuízo muito grande, coisa do Edmundo Silva, pro que realmente seguiu do Flamengo nos anos seguintes? A gente não sabe exatamente os bastidores, para onde que foi, aonde que ele investiu o dinheiro, a gente não tinha acesso a isso, o que a gente sabia era pela imprensa na época, e nós jogadores queríamos focar dentro de campo, né, trabalhar. O máximo possível ali, da forma que dava, né? Então assim, a gente não sabe para onde que ele investiu, como é que foi feito, aonde foi gasto, não sei se foi gasto nesses jogadores todos que vieram. Eu acho que rola uma soma de... A gente não vamos acusar de desvio, não sei como é que foi como ele respondeu perante a isso, mas o fato é que a parceria foi uma barca furada. Não foi legal. Isso dá pra afirmar, o Flamengo não... foi legal. Eu acho que o Corinthians também acabou fazendo com a ESL, também não deu certo. Foi muito semelhante ao que aconteceu com o Corinthians também com a MSI anos depois, né? Isso, fazer uma parceria ali que, no primeiro momento você trouxe os caras, mas trouxe um rombo muito grande pro clube, assim. Com certeza. Cara, nem sempre você trazer o jogador que é craque agrega. Você tem que trazer ele, às vezes, no momento certo, na hora certa, para encaixar. Tem que pensar também no que você quer do clube, né? Que tipo de time que você quer. Sendo que você tinha ali, ó... O que o treinador pode entregar, essa coisa Denilson, Alex e Pet, mais ou menos para meia esquerda, mais ou menos a mesma característica. Talvez o Denilson um pouquinho mais agudo. Mas, então, assim... sei lá. Você vai contratando por nome e não pensa como vai armar o time em si.
como vai ficar o equilíbrio, né? Pois é, isso é um problema, uma dor de cabeça pro treinador, Exatamente. né? Então, e às até vezes... qual seria o estilo desse treinador. Mas enfim. Pô, o Denilson chegou a ficar até no banco, ele entrou no segundo tempo às vezes. O Alex. O Alex também. O Alex, então... O Alex jogou muitos poucos jogos assim. Né? E eram craques de bola, cara. A minha lembrança da virada ali de 2000 para 2001 era de ter arrasado assim interna. Muitos desses caras foram embora, o Denilson foi embora, o Alex foi embora. Foi. Ficou o Gamarra, o Edilson e o Pet. E o cenário era catastrófico interno no clube. Né? Sim. Era complicado. Não sei como o relacionamento interno de vocês ali. Mas era tudo muito bagunçado a questão da diretoria. Realmente. O relacionamento entre jogadores já em 2001 era muito bom, sempre foi muito bom, cara, sabe? O salário atrasado existia, tinha lá uma divergência do Pet com o Edilson na época, mas famosa, né? Mas os dois eram tão profissionais, cara, que eles entravam em campo e visavam mesmo o time. Sim. Tanto é a que final é a maior prova disso, né? Isso, o cruzamento do Pet com o gol de Edilson de cabeça. Então assim, cara, não tinha problema de relacionamento entre jogadores. A briga era mais política mesmo lá de fora. Era muito mais isso. Agora vamos cair então de cabeça num evento que em 2021 vai completar 20 anos. O tricampeonato, o famoso gol do Pet, tudo que foi aquele jogo, tudo que representou aquele jogo. E eu acho que é muito importante contextualizar tudo. A herança era essa de 99, 2000. Tinha as contratações, né? Tinha aquilo tudo, só que tava complicado. Muita gente foi embora. E o ambiente de diretoria e tudo mais não era o ideal, de estrutura, de pagamentos e tudo mais. E era o Vasco que tinha acabado de ser campeão brasileiro e campeão da Copa Mercosul com aquela virada histórica lá no Palmeiras. Né? Mas assim, dos 3 anos, eu acho que 2001 é o ano que estava mais equilibrado entre o Vasco. Porque a gente tinha um time já mais experiente, um time com... O time era realmente muito bom. Era bom e assim... Acho até que vale a pena também dar aquela recordada nome a nome. Ah, com certeza. É sempre bom. É sempre bom. E assim, o time, cara, era um time também que nós tínhamos que jogar pra frente. Cara, eu lembro que a gente fazia gol todo jogo. A gente falava assim, ó, não vamos tomar, vamos segurar, não vamos tomar. Que os caras lá na frente fazem, né? Os caras lá na frente... E aí já era a tua parte. Pera, galera, vamos segurar você lá, volantão e tal. Isso. O cara que ele equilibrava o meio campo. Isso, o time era Júlio César já muito bem. Jogou pra cacete no final. Né? Jogou muita bola. Muito, agarrou muito. Alessandro, lateral direito, garoto, né? Depois entrou o Maurinho. Isso. Zaga, Fernando e Juan, porque o Gamarra desfalcou ali na final. Cássio, lateral esquerdo, jogava bem, eu gostava do Cássio. Era bom jogador. Bom jogador. Aí Leandro Ávila e Rocha, de novo, né? Seguindo. Beto no meio, depois entrou o Jorginho. Pet, acho que vocês lembram do Pet nesse jogo. Reinaldo, depois entrou o Roma, moleque ali. E o Edilson, treinador Zagallo. Então, cara, eu lembro que a gente tinha um trunfo maior para ganhar, porque o Vasco estava querendo ganhar um campeonato estadual. Ele precisava ganhar. Nós queríamos um tricampeonato. Exatamente. Então a gente conversava entre a gente, ó, a responsabilidade é nossa, a gente está lutando pelo tri, pô. Nós estamos defendendo 2 títulos, né? Isso. Então, assim, para nós vai ser um tri, para eles vai ser um campeonato normal. Então temos que ganhar e vamos pro pau. Agora tinha algumas coisas que complicaram bastante na semana anterior, digamos assim, né? Porque o primeiro jogo já foi uma derrota de 2-1, sendo que o resultado, se fosse 1-0, 2-1 pro Flamengo, ele servia ao Vasco. Os 2 resultados iguais serviam ao Vasco. O Flamengo tinha que fazer 2 gols de diferença. Cara, quando você sai com a desvantagem num clássico, é complicado. Você tem que reverter isso, né? Tem que reverter contra um timaço. Não era um time fraco. E eu não sei se eu posso até tocar nesse assunto, mas a gente tinha um problema ainda, que era o Pet, que a princípio não ia jogar. Não ia jogar porque ele teve um problema, não sei se for de ordem financeira. Eu acho que era toda aquela confusão, eu acho, ali com a diretoria, né? Isso, é uma confusão com a diretoria. E aí o Wilson, que é nosso amigo particular dele, acabou levando ele para concentração lá, acho que era 1h da manhã, ele acabou aceitando jogar, né? Sim. Eu sei que se ele não joga, talvez a gente não tivesse dentro. Eu acho que a história poderia ter sido outra. Talvez acontecesse gols de formas diferentes, mas o cara foi muito importante nisso. Foi. Então, assim... Ele e o Edilson, nossa... Eu sei, cara, que
acabou dando tudo certo para nós, né? Deu tudo certo. O Pet, tu vê, ele tinha batido já umas 2 ou 3 faltas naquele jogo, não tinha batido bem. Não tinha batido bem. Né? Mas a gente sabia que ele treinava muito bem. Talvez aquela falta pudesse ser do Beto, porque ele também gostava de bater ali. Porque a falta estava um pouco longe. É. Eu lembro da jogada porque eu peguei a bola e o Edilson se projetou para pedir. Sim. Eu joguei no Edilson, porque mesmo ele marcado, ele tinha mania de dar o tapinha e sair pelo lado. E aí foi quando o zagueiro fez a falta, né? Tava um pouquinho longe, e o Pet vai, eu lembro que eu fiquei atrás, fiquei bem atrás, porque se a bola bate na barreira e dá um contra-ataque, eu tinha que parar a jogada. Aí ele vai, mexe aquela bola lá pro lado. Eu imagino aquele segundo tempo que o Flamengo fez 1-0 e sofreu um empate no primeiro tempo e acabou fazendo o segundo no começo do segundo. Isso. Eu imagino o transcorrer daquele segundo tempo, vocês com aquela responsabilidade de não poder tomar gol de jeito nenhum. Complicado. E ao mesmo tempo ter que ir pra cima. Né? Porque assim, quando a gente conseguiu os 3-1, você vê que o Vasco veio com tudo pra cima. Eles estavam dando uma segurada, jogando no contra-ataque. As duas equipes tiveram chance, mas quando a gente fez o 3-1, o Vasco veio por tudo ou nada. Aí a gente teve que dar uma recuada, porque é normal, né? Não tinha como. Eu lembro que a torcida na arquibancada do Vasco, na época, já estava gritando que era campeão. Eu imagino ali. Alguns poucos torcedores do Flamengo já estavam até deixando o Maracanã, porque o gol foi aos 43. Foi 43, né? Cara. Teve todo esse requinte de ser o Vasco num grande momento. O Flamengo com bons e maus momentos, mas não estava brigando por títulos brasileiros, nem algo assim, nem Libertadores. Isso. E isso dá, eu acho que tudo dá um tempero a mais pro que era aquele estadual, fora que já valia o estadual naquela época. Eu acho que o que valoriza mais foi a maneira que foi. Né? Porque tem gente que fala assim, poxa, mas foi um campeonato estadual, um tricampeonato apenas. Mas, pô, cara, se você pegar a maneira que foi, pô, um gol do Pet no final do jogo, a gente precisava daquela vitória, junto os 3 anos, o Vasco um time melhor, e a gente conseguiu, então, eu acho que valorizou mais ainda, cara. Totalmente. Né? Porque a gente precisava do resultado ainda. E ainda tinha um combustível contrário, que foi a eliminação do Curitiba para a Copa do Brasil, cara. Semana, entre os 2 jogos. E aí, com toda essa eliminação que aconteceu e tal, já era mais um combustível complicado, numa missão muito, muito difícil ali, que seria aquela virada, mas isso é importante para o torcedor saber o que foi aquilo ali, né? Com certeza, né? Teve esse lance do Curitiba, e jogar no Flamengo, jogar num time grande, sempre tem essa cobrança, né, cara? Se você tá bem, é ótimo jogar. Sim. Se a fase está boa, você está ganhando. Mas em compensação, se o time não está bem, a cobrança, a responsabilidade é muito grande. Então, assim, a gente foi para o jogo, a gente sempre acreditou na nossa capacidade. Então, eu acho que isso fez a diferença, cara. Porque, e volto a repetir, o Flamengo, quando chegava na final, a gente sabia que era difícil segurar. A torcida faz a diferença. A torcida do Flamengo faz a diferença, ajudou muito. A gente fica feliz de estar recordando hoje, 20 anos depois, E todo mundo lembrar como se fosse ontem. Quem viveu, lembra como se fosse ontem. Quem não viveu, olha para aquilo com muito carinho e tal. Verdade. Isso é muito legal. Eu só queria ter a estrutura que tem hoje, uma parecida naquela época. Seria bom, né? Seria bom, cara, porque a gente deu uma penada com salários, com campos de treinamento. Né? Mas... E com todo esse ambiente, como é que foi a preparação depois da eliminação, específica para aquele jogo? 2 detalhes são importantes, né? Vocês trabalham no campo de mãos dadas, lembrando a seleção, aquela coisa toda, demonstrando uma união, aquela vontade mesmo. E o treinador era o Zagallo, um cara que é um motivador nato. Eu realmente imagino que ele, naqueles dias, devia estar botando vocês aí. O Zagallo é pique, muito emotivo, né, cara? Ele passa aquela emoção. Tanto é que na Passa. hora do gol lá, ele ficou vermelho, a câmera filma ele, parece que ele vai ter um treco. Né? A entrevista dele no pós-jogo é uma coisa de cinema, ele falando ali. O Zagallo no estado puro. Ele põe a emoção pra fora. O jogador, quando admira o treinador, é melhor ainda. Sim. Porque tem vezes que assim, tu não conhece tanto o treinador, tu respeita o treinador, mas tu não admira tanto. Sim. O Zagallo não, cara. Pelo jogador que ele foi, mesmo a gente não vendo ele jogar, não é da nossa época, mas você sabe que ele foi um grande jogador, um baita de um treinador também. Então, assim, ele fazia o feijão com arroz, todo mundo entendia o que ele queria. Então, cara, a preparação dele sempre foi muito tranquila, cara. A gente já sabia o que ia fazer dentro de campo e geralmente era o que você treinava, não tinha alguma coisa de diferente, não. Outro fator que foi legal também naquelas entrevistas do pós-jogo, o Júlio César, garoto espontâneo, zoando o Eurico, que ele tinha comprado churrascaria, reservado churrascaria lá. Falou, Eurico, o negócio é o seguinte, o teu churrasco, teu chopp é comigo mesmo hoje.
É tudo nosso. O Júlio César sempre foi brincalhão, né? Rolou muita prepotência do Eurico naquela semana lá, não? Cara, tinha Contando. declarações do Eurico que tinha horas que motivava a gente, né? E sabia temperar o Flamengo e Vasco, né? Eu gostava daquilo. Naquela época tinha muito disso, né, cara? O time rival provocar, fazer aquela mídia toda, né? Eu acho que hoje em dia tá muito profissional, o pessoal acho que acabou meio que isso, né? Hoje se o cara faz assim pra comemorar gol, é cartão amarelo, né? Mas Vamos assim, sim. eu acho que ficou de bom tamanho. O Eurico provocou de um lado, depois o Júlio César provocou do de outro. volta. Foi legal. E acabou sendo realmente algo histórico, que deu combustível pro Flamengo ganhar mais um título muito importante logo em seguida, né? Que acabou sendo o seu último, que foi da Copa dos Campeões de 2001. Pô, verdade. E, inclusive ele fez um gol de falta no Rogério Ceni Exatamente. igualzinho que ele fez no Elton. Parênteses importante, eu estava nesse jogo e pra mim, que não estava na final no Maracanã, ter visto aquilo, falando, caramba, mais um gol desse, mais um gol parecido, mais um gol numa final. Pô, sensacional. Isso vai ser uma história que eu vou contar pro resto da vida. E você tem um São muito Paulo ali, né, cara? Com Belete, com Rogério Ceni, Kaká, revelação ali. Júlio Batista, França, Timaço. Luiz Fabiano. Timaço. Era um timaço, cara. E foi um campeonato difícil porque eram os dois campeões, eu acho que era o campeão de cada estado, né? Era algo assim. Era algo assim. O Flamengo pegou na semifinal o Cruzeiro. E tinha uma curiosidade que eram jogos eram todos no Nordeste, né? Todos lá. Era João Pessoa e Maceió fazendo um revezamento ali. Isso. Não, e é legal porque o pessoal de lá, cara, tem muito torcedor flamenguista. Então a gente praticamente jogando em casa. Tinha muito mais flamenguista que São Paulo no estádio. Era Com 90-10 mole. Com certeza. E, pô, isso ajudou muito a gente. Sim. E assim, cara, foi um título que marcou. Depois acho que acabou não tendo mais, né, negócio de calendário. Acho que teve mais uma edição que o Paysandu ganhou. Ah, tá. E aí, realmente, 2002 e tal. 2003 começou pontos corridos, não sei se por isso acabou, não sei. Entendi. Pode ser que sim. Pode ser. Mas assim, cara... título que dava vaga para Libertadores. Isso, a gente acabou indo para Libertadores depois. 2002. Aí depois, logo em 2002 também, eu não demorei muito, eu acabei saindo. E ali o contexto foi realmente esse, porque ali você acabou saindo logo depois desse título da Copa dos Campeões, né? Por 6 meses ali. Isso, um pouco depois, em 2002 eu saí, eu não lembro exatamente o mês, mas pô, eu lembro que na época já estava indo para 4 meses salário atrasado. Era nesse... cara. Tava complicado, aí veio uma proposta do Inter, aí eu falei, poxa, cara, de repente é a hora, de repente, de sair, porque eu já estava há 4 anos, né? Que aí rolou aquele segundo semestre que o Flamengo brigou para não cair de um jeito que se livrou no último jogo, com o Palmeiras e Juiz de Fora, que se perde aquele jogo caía. Gol do Juan de cabeça. Foi verdade, Foi uma campanha muito complicada. Apesar do time, no papel, tu olhar o time ser excelente. Era exatamente o mesmo time ali. Era. Tirando você e talvez mais uma outra peça. E o time quase caiu. Acabou jogando a final da Copa Mercosul, né, de 2001, contra o São Lourenço. Isso. Perdeu na decisão por pênalti. Eu lembro que na época eu tinha sido emprestado ao Botafogo. Ao Botafogo, foi um num gap. pedido do Edmundo Santos Silva, que eu acabei indo um pouco meio que contra a minha vontade, que eu queria ter ficado, eu estava bem no Flamengo. Sim. E aí eu voltei naquelas finais também da Mercosul. Da Mercosul. De 2000, não foi 2000? Foi, seja 2000, final de 2000 que aconteceu em 2000, não, final de 2001 que aconteceu em 2002. Isso, verdade. E aí a gente perdeu nos pênaltis, mas... Primeiro jogo, Maracanã empapuçado de gente, 90 mil cabeças, Isso. 0x0. Aí eu acho que foi 1x1 no jogo de volta e acabou perdendo nos pênaltis. Isso, verdade. Mas foi bom, cara. Assim, eu, graças a Deus, foram 5 títulos que eu conquistei em 4 anos que... Foi bacana, cara. Eu guardo isso com muito carinho até hoje. Foi uma trajetória muito vitoriosa, né? E aí tem o último momentinho do Flamengo em 2002, já numa outra realidade. O Pet já tinha saído. Eu acho que o Edilson também saiu, não sei se ele ficou em 2002. Eu não lembro. E vocês jogaram, o projeto era Libertadores e um Rio-São Paulo no primeiro semestre, né? Porque o Carioca foi meio jogado de lado, sei lá porquê. Foi um Rio-São Paulo mais longo que virou o campeonato do primeiro semestre. Exatamente, cara. Eu não tenho muita lembrança do passado, exatamente o que foi, qual o campeonato que foi. Mas eu lembro que 2002 começou já meio estranho. Foi muito ruim, foi um ano muito ruim do Flamengo como um todo. A Libertadores, foi uma eliminação categórica na fase de grupos. Acho que fez uns 4 pontos, algo assim. Ganhou um jogo, empatou um outro. Imagina, 4 pontos de ponto. Porra. Aquela eliminação como se fosse um Bolívar, sabe? Eu lembro que a gente jogou no Chile, Sim. E exatamente contra quem, cara? Eu não vou lembrar, mas... Eu acho que era Olímpia, Universidade Católica. Pode ser. E mais alguém. Pode ser. Mais alguém ali. Enfim, foi de longe a pior Libertadores do Flamengo de todas essas
mais recentes, digamos assim. Então, a minha memória fica mais até 2001, que é a parte positiva. Depois de 2002, aquele pedacinho ali que eu saí. Realmente. E eu acho que meio que termina a nossa conversa, que dali pra frente, cara, já não sobrou mais nada de estrelas do Flamengo, de bons jogadores. Pois é. E começou o tempo de vacas magérrimas por consequência dos gastos. Ali em 2000, 2001, os gastos que o Flamengo não podia arcar. Isso aí acabou que não aconteceu só no Flamengo, começou a acontecer nas outras equipes também. Aí começou a ter auditoria em alguns clubes e aí tinham que dar conta do dinheiro que tinha investido antes. É complicado, né? É verdade. Mas, Leandro, cara, eu te agradeço demais esse papo. Foi uma parada muito legal. Legal. Relembrar essa tua trajetória vitoriosa no Flamengo, tantas histórias boas, relembrar especialmente a conquista do tricampeonato. Legal, Marcelo. Eu que quero te agradecer aí, cara, tá? Eu tô à disposição de vocês, quando o canal quiser me chamar de novo, eu tô aí à disposição, tá? Sensacional, cara. Foi um prazer conversar com você. É sempre bom relembrar, né? Sim. Ainda mais quando a gente fala de Mengão. Com certeza. Foi lembrar uma história muito maneira que você tem no futebol, muito legal e tal. Uma época ali... Queria aproveitar e mandar um abraço aí a todos os torcedores do Flamengo que estão nos assistindo, tá? Saudações rubro-negras. Grande abraço a todos aí, tamo junto. Show de bola. Valeu, rapaziada. A gente volta na próxima vez aí com mais entrevistas boas como essa, com mais debates, com mais vídeos temáticos, enfim. Muita coisa boa vai acontecer ainda. Muito obrigado, hein? Saudações rubro-negras.